Pessoal, olha, se prepare que eu trago notícia quente hoje aqui para vocês, hein? Vamos falar do Nunes Marques que confronta o Moraes. Também falaremos de deputados que quebraram o pau. Teve gente que saiu preso após mentir no Senado. Olha, uma confusão danada. E eu vou atualizar vocês aqui agora sobre esse resumão dos últimos acontecimentos antes de chegar esse final de semana. Antes, eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Eu sou a Ana Paula e você é de onde? Comenta aí e bora lá comigo nessa análise sobre o que acontece na política nacional. Começo aqui com o INSS que dispensou uma exigência da biometria do sindicato do irmão do Lula. Gente, essa matéria deu o que falar e nos traz aqui uma reflexão muito importante, né? Vamos falar a respeito aí do caso do Frei Chico, da família do Lula, da falência moral do governo. Quando o país precisa de ética e responsabilidade, o que recebemos do governo Lula é o quê? Um desfile de privilégios, compadre, blindagem institucional. Gente, não é para menos. O caso do irmão do presidente, o Frei Chico, ele foi beneficiado por uma flexibilização do INSS que dispensou a exigência de biometria para o sindicato que ele comanda. Isso é mais uma vergonha nacional, né? Uma afronta direta à inteligência e à dignidade do povo brasileiro. A biometria facial, ela foi implementada para impedir fraudes, para proteger os aposentados, para garantir que seus benefícios não sejam roubados por sindicatos e mal intencionados. Mas por coincidência ou conveniência, responde aí para mim, coincidência ou conveniência na sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários. O sindicato do irmão do presidente da República foi agraciado por uma exceção. Por quê? Porque ele é irmão do Lula? Porque é aliado político, porque nesse governo a regra é clara para o povo burocracia, para os de casa tapete vermelho. Então, assim, onde está o discurso de combate à corrupção? Onde estão as promessas de moralizar a máquina pública? Vamos ser sinceros, né, gente? O governo Lula, eu acredito que ele, sério, eu acho que eles nunca vão falar isso, óbvio, mas eu acho que, assim, tem vergonha de falar sobre combate à corrupção. Sabe por quê? Porque eles não têm moral de levantar essa bandeira depois de tantas acusações e exposições sobre corrupção dentro do governo. E o silêncio sobre o tema não é acidental, para mim é até estratégico. Para que ele vai falar de algo que vai ficar despertando a memória do povo brasileiro, né? Então, quanto menos se fala, menos se cobra, menos se lembra. E o Brasil segue, mais uma vez, vítima de um sistema onde a impunidade é distribuída entre família. Então, os parentes do presidente deveriam ser os primeiros a darem exemplo no Brasil, a agir com responsabilidade redobrada, transparência, ética. Mas o que vemos é o contrário. A gente vê se aproveitando do cargo do irmão para avançar em privilégios e manter o velho sistema de benefícios políticos. Então, a família do Lula, longe de ser um exemplo de sobriedade, tornou-se um símbolo da podridão institucional que ainda corrói o nosso país. O limite já foi ultrapassado, ó, faz tempo, né? O que resta agora é o quê? Nossa indignação, cobrança, resistência de uma sociedade que não pode aceitar que o Brasil seja governado como se fosse um feudo familiar, que é o que está aparecendo. Saiu aqui na matéria. CNN Brasil e INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato de irmão de Lula. Então não estou inventando. Isso aqui é o que está em todas as matérias, todos os jornais. A investigação, gente, apontou que o Sindinap foi beneficiado por uma regra transitória expedida pela autarquia em junho de 2024, após não apresentar os dados necessários para desconto. Então, no relatório que detalha um esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, a Polícia Federal apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, que é o Sindinap, cujo vice-presidente é irmão do presidente Lula, atuou sem cumprir os requisitos exigidos para realizar desconto nos benefícios dos aposentados. Então, de acordo com o ofício da Dataprev, estatal responsável pelos dados previdenciários e pela implementação das exigências técnicas, que foi publicado ainda em 2024, tanto o Sindinap quanto a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que é a COBAP, não havia validado a biometria facial dos beneficiários. Então, a biometria é uma exigência para garantir que os descontos em aposentadorias e pensões fossem de fato autorizados. E essa validação biométrica, com base em fonte pública, foi estabelecida em março de 2024 pela Instrução Normativa Presidencial do INSS número 162, que proibia repasse a entidades que não cumprissem os critérios de segurança.
Mas, atendendo a pedidos de entidades do setor, no entanto, a direção do INSS teria autorizado uma regra transitória, também chamada de solução biométrica transitória, que permitiu a inclusão de novos descontos associativos a partir de junho, mesmo sem validação completa. E aí o que resta, né? Vários pedidos de demissão. É Alessandro Stefanuto, presidente, e agora o Carlos Lupe, ministro da Previdência, pediu demissão também ontem. Ele pediu demissão depois da divulgação das fraudes contra os aposentados do INSS. O Lupe estava no cargo desde janeiro de 2023. Ele anunciou a saída dele após uma conversa com o presidente Lula. E ele disse: meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações, afirmou Lupe, em publicação no X. Eu faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas desde o início por todas as áreas da Previdência, por mim, pelos órgãos do controle do governo Lula. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam com rigor aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador, escreveu. Ex-ministro disse que seguirá acompanhando a investigação de perto, colaborando com o governo para que, ao final, todo e qualquer recurso que tenha sido desviado do caminho dos beneficiários seja devolvido integralmente. E a saída do ministério ocorreu em meio à crise do INSS, uma investigação da Polícia Federal e da CGU, que revelou um golpe de até 6,3 bilhões de reais em aposentados e pensionistas. Então, gente, é o que está acontecendo dentro do governo do Lula. E aí não é só isso não, antes fosse, né? É um problema atrás do outro. Aí a gente teve esse problema aqui, aí segundo o que mais aconteceu? A gente viu o Collor em casa. O retrato da impunidade do Brasil, como muitos estão chamando, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, de conceder prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, é mais um capítulo vergonhoso na história da impunidade brasileira. O Collor, que deveria cumprir pena de 8 anos e 10 meses em regime fechado, agora desfruta do conforto de sua cobertura de luxo, avaliada em 9 milhões de reais em Maceió, usando apenas uma tornozeleira eletrônica como único símbolo de sua punição. E a justificativa para essa benesse? Problemas de saúde como Parkinson, apneia de sono, transtorno bipolar, além da idade avançada de 75 anos. Curiosamente, essas condições não impediriam o Collor de se candidatar ao governo de Alagoas em 2022. E pelos laudos e pela defesa, essa doença de Parkinson, enfim, né, esses problemas foram diagnosticados em 2019. Então, se ele se candidatou em 2022, então isso demonstrou uma disposição para enfrentar uma campanha eleitoral extenuante, né? E essa decisão levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade do judiciário brasileiro. Enquanto cidadãos comuns enfrentam a rigidez do sistema penal, figuras políticas influentes parecem contar com uma justiça paralela onde doenças e idades são argumentos suficientes, convincentes para evitar a prisão. O caso do Collor não é isolado, ele se soma a uma série de decisões judiciais que favorecem políticos poderosos, alimentando a percepção de que parece haver até, quem sabe, uma aliança tácita entre o governo e o judiciário para proteger seus próprios interesses. E se isso realmente acontecer, é gravíssimo para a nossa democracia. Então a sociedade não pode aceitar, gente, passivamente esse estado de coisas, né? É necessário exigir transparência, responsabilidade, igualdade perante a lei. Olha só o que o Alexandre de Moraes trouxe dentro da matéria, né? Porque a matéria saiu aqui no G1. Moraes concede prisão domiciliar a Collor, ex-presidente usará tornozeleira eletrônica. Então aqui mostra, dentro da decisão do Moraes, ele falou o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês a decisão do Moraes, né? Quer ver? Ele trouxe aqui, no caso dos autos, embora o réu Fernando Afonso Collor de Mello tenha sido condenado a uma pena de total de 8 anos e 10 meses de reclusão, né, e 90 dias de multa, enfim, regime fechado, a sua grave situação de saúde amplamente comprovada nos autos, sua idade de 75 anos e a necessidade de tratamento específico, admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária. Humanitária, olha só, o Alexandre de Moraes falando sobre humanitários. Conforme tenho reiteradamente decidido monocraticamente em situações assemelhadas, em execuções de penais privativas de liberdade, uma vez que o essencial em relação aos direitos humanos fundamentais não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real de maneira prática e eficiente, escreveu Moraes. Então, aqui mostra
né? Será que realmente ele trata assim todas as medidas? Porque não é o que a gente viu, como por exemplo os manifestantes do dia 8 de janeiro. E aí entra um problemaço. Confronto no STF. Nunes Marques defendeu redução de penas do dia 8 de janeiro também. Olha só, em voto contra a prisão de Collor, o ministro do STF cita a necessidade de mudança na dosimetria aplicada a réus envolvidos em atos golpistas. Então, o ministro do STF, Nunes Marques, defendeu, na segunda-feira, dia 28 de abril, a redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro durante o julgamento que manteve por 6-4 a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Um dos 3 magistrados a seguir a divergência aberta por André Mendonça citou a validade dos embargos infringentes em ações que tramitam no Supremo e diz que a jurisprudência da Corte possibilita novos recursos, quando os anteriores tiveram ao menos 4 votos favoráveis à defesa. Então, a gente percebe aqui uma situação interessante. O STF em fissura, né, divergências internas, o risco à imparcialidade judicial. Então, essa manifestação do ministro Cássio Nunes, do STF, defendendo a redução da pena aplicada a condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, evidencia uma crescente divisão dentro da mais alta corte do país. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes tem adotado uma postura rigorosa, com penas que chegam a 17 anos de prisão, a quem se manifesta, que foi o caso do dia 8 de janeiro, o Nunes Marques já propõe uma abordagem mais branda, reconhecendo em caráter excepcional o cabimento de embargos infringentes, mesmo na ausência de 4 votos absolutórios, conforme exige o regimento interno da Corte. Então, essa divergência não é isolada. Outros ministros, como André Mendonça, Luiz Fux, também já sinalizaram a necessidade de reavaliar a dosimetria das penas, indicando uma possível reconfiguração no entendimento da Corte sobre os eventos, principalmente do dia 8 de janeiro. Então, a fragmentação no STF ocorre em um momento delicado, né, em que a confiança nas instituições deve ser essencial para a estabilidade democrática. Então, vamos acompanhar de perto aí. E agora vamos falar, o clima tá tenso em todo lugar, né? A CPI das Bets deu até prisão, gente, teve prisão de empresário que expõe aí contradições e desafios institucionais. Aqui saiu na matéria da UOL quem é o Daniel Pardim, um empresário preso na CPI das Bets no Senado. O empresário Daniel Pardim Tavares, ele foi preso em flagrante na terça-feira do dia 29, sob acusação de prestar falso testemunho à CPI das Bets no Senado Federal. Durante o depoimento, o empresário foi questionado pela senadora Damares Alves se conhecia a advogada Adélia Soares. Pardim respondeu que não a conhecia e, momentos depois, teve a prisão decretada pela senadora Soraya, relatora da CPI. Então, os senadores avaliaram ser improvável que Pardim não conhecesse a Adélia, pois ambos são representantes da mesma empresa, que é a Peach Blossom. A firma é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal por disponibilizar jogos ilegais no país. Então, a defesa de Pardim qualificou a prisão como ilegal e arbitrária. Ele foi detido e liberado durante a noite após o pagamento de uma fiança, no valor de um salário mínimo. E ao Estadão, o advogado Lucas Monteiro Faria reiterou que Daniel não conhece a Adélia. Então, ele é empresário e cozinheiro. Desde 2016 é proprietário de uma loja de massas artesanais de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Desde 2020, o nome de Pardim também consta como sócio do Boteco do Barba, também localizado em Sapopemba. Embora o registro da lanchonete esteja ativo, o local não está funcionando. E em 2024, o cozinheiro fundou 2 empresas em um só dia. Uma das firmas criadas foi a Peach Blossom, que é de capital de 100 mil, e ela é representante do Brasil de empresa Playflow. Segundo uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, a Playflow contribuiu para que um grupo da China operasse jogos ilegais no Brasil. Então está sendo investigada, está dentro da CPI, e isso mostra um pouquinho também, nessa essa prisão em flagrante do empresário Daniel, referente à CPI das Bets, né? Acusado de falso testemunho, levanta questões sobre a eficácia das comissões parlamentares de inquérito e também os limites de atuação legislativa. Ele negou conhecer a Adélia de Jesus, apesar de ambos integrarem a mesma empresa, e investigado por irregularidades no setor de apostas online. E a relatora da CPI, senadora Soraya, solicitou a prisão alegando múltiplas mentiras durante o depoimento. A defesa contestou a legalidade da prisão, ele pagou fiança, está livre. Então, assim, olha olha o show de horror, né? Essa CPI. Já tá virando uma palhaçada. Então, esse episódio evidencia os desafios enfrentados pela CPI, obter informações precisas e também a necessidade de equilíbrio entre a autoridade legislativa e direitos individuais. Então, a atuação da CPI deve ser pautada pela legalidade, pelo respeito às garantias constitucionais, evitando excessos, evitando esse showzinho, esse teatro. Voz de prisão pra você, tá bom, pagou fiança, tá errado isso aí. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso compromete a credibilidade cada vez mais e o povo não pode aceitar.
E aqui, para encerrar o nosso boletim, a gente vê que o quebra-pau não é só na CPI, não, é no Congresso como um todo. Um conflito na Câmara deu quebra-pau. Deputados, ministro Lewandowski em uma audiência tensa. A recente audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que contou com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi marcada por intensos debates e confrontos verbais entre o ministro e parlamentares, especialmente os da chamada bancada da bala. E durante a sessão, o deputado Marcel Van Hatten acusou Lewandowski de utilizar investigações para fins políticos, referindo-se a inquéritos que envolvem parlamentares. O Lewandowski respondeu afirmando que a imunidade parlamentar não é um direito absoluto e que não pode ser usado para proteger crimes como calúnia e difamação. Então ameaçou ali os deputados. Aí gerou problemão, né? Os parlamentares cobraram do ministro a edição de um novo decreto que regulamente o uso de arma de fogo por caçadores, atiradores e colecionadores. O ministro expressou desconforto com a sua convocação, mas reafirmou seu compromisso de comparecer sempre que convidado, destacando o respeito que tem pela instituição. E a audiência evidenciou as tensões entre o executivo e o legislativo, especialmente em temas sensíveis como segurança pública, regulamentação de armas. A postura firme de Lewandowski e as cobranças incisivas dos parlamentares refletiram o clima político atual, onde o diálogo entre os poderes é essencial para a construção de políticas públicas eficazes. Então, tá aí, né, repercussão, e eu quero saber a opinião de vocês. Olha o trecho do vídeo, vou deixar aí o trecho do vídeo para vocês assistirem e vocês vão comentando aí o que vocês acharam. É isso, um beijo, se cuidem, fiquem aí com o vídeo final. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Faz isso na desqualificado é você. Desqualificado é você. Desqualificado é você. Desqualificado é você, seu mulher. Você pode ter que você roubou pra caralho, você roubou pra caralho como prefeito. Seu desqualificado é você. Bandido é você! O que tu fez você aqui? Seu bandido! Seu prefeito cheirador! Seu cheirador de merda! Fala isso agora! Fala isso agora! Fala isso agora! Fala lá fora! Vai! Fala lá fora! Não chega você! Senta aí, ó! Desqualificado! Desqualificado lá fora! Senhores, olha só. O que o deputado Lindbergh fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra, ouça o presidente. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto.